Olá, pessoal! Então, essa é a correção da nossa atividade, né, referente ao assunto que a gente está estudando essa semana, e é a atividade da página 29. Lá no nosso Google Sala de Aula, ela foi proposta no dia 1º de abril, tá bom? E aí, se você ainda não fez, vai lá dar uma olhadinha. E se você já fez, aproveita e faz a correção agora junto comigo, ok? Então, vamos aqui. A primeira questão. Você está dentro de um táxi que está parado num semáforo. Ao lado, há outro táxi também parado. De repente, você nota que a posição relativa entre os dois carros começa a se alterar, o que lhe dá a sensação de movimento. Qual dos dois veículos está se movimentando? Você não sabe se é o carro em que você está ou o carro do lado que está se movimentando, certo? Para você saber, só olhando, na verdade, só olhando para os dois, você não consegue saber. Então, para isso, o interessante é que você escolha um ponto referencial, por exemplo, o semáforo, ou o chão, ou uma casa, ou uma loja que esteja na rua. Por quê? Porque se você está se movendo em relação ao que está parado, que seria o semáforo, então, você é que está se movendo, é o carro em que você está que está se movendo. Mas, se você olha o semáforo e você continua parado em relação ao semáforo, então quem se moveu foi o carro do lado. Isso acontece muito comigo quando estou viajando de ônibus, e aí um ônibus para do lado do outro, assim, né, numa rodoviária, e você tá lá olhando distraído pela janela, de repente você começa a ver que está se movimentando. Parece que é o ônibus em que você está, mas não. É o do lado. Você só consegue ter a sensação de que não foi você quando você observa um outro ponto referencial que está fora, né, do seu ônibus, sem ser o ônibus que está saindo. Então, questão de número 2. A trajetória descrita pela válvula do pneu de uma bicicleta vista por um observador na calçada é uma curva chamada cicloide. É essa linha vermelha aí, tá certo? É que está no desenho. Letra A. Qual é a forma da trajetória dessa válvula vista pelo ciclista ao desviar a cabeça lateralmente e observar a roda? A válvula que está falando, gente, é o pito, né, do pneu lá da bicicleta. Então, uma pessoa que está do lado, né, de fora, né, do movimento, que não está no movimento, não está na bicicleta, ela vai ver a válvula fazendo esse caminho aí da linha vermelha. Vai subir, mas ao mesmo tempo está andando, né, para frente. Já o ciclista, se ele olhar ali, ó, a válvula que está no pneu, ele vai ver a válvula fazendo assim. Por quê? Porque em relação à válvula, o ciclista não está se afastando da válvula, nem se aproximando. Ela simplesmente está fazendo esse giro, ok? Agora, qual é a forma da trajetória de um ponto no eixo da roda vista pelo observador na calçada e pelo ciclista? Bom, aí a gente vai para o centro. O eixo é a parte central da roda, ok? Se a gente pegar aquele ponto ali, o que é que o ciclista vai observar? Vai observar apenas o ponto. Não vai acontecer nada com aquele ponto, o ciclista olhando. Agora, para quem está na calçada, o eixo da roda descreve uma trajetória em linha reta, certo? Se eu pintar um pontinho vermelho ali, bem no eixo da roda, e andar com a minha bicicleta e pedir para alguém olhar, esse pontinho vermelho vai executar esse movimento à medida que a bicicleta anda. Mas para o ciclista vai ser apenas um pontinho, não vai alterar em nada. Ok? Até porque, como o ciclista está em cima da bicicleta, ele não vai se distanciar desse pontinho. Esse pontinho é como se estivesse parado para o ciclista. E está, né? Tá bom? Questão de número 3, é da UFRJ, hein? Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usado em mecânica,
Explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Ora, gente, vamos lá. Para a gente determinar se um corpo está ou não em movimento, a gente precisa determinar um ponto referencial. Lembram? Então, para Heloísa, o passageiro que está na frente dela não está se movimentando, porque ele está sentado na frente dela e não está se afastando e nem se aproximando. Ok? Então, ela está correta. Em relação a ela, o ponto referencial sendo ela, o passageiro da frente não está em movimento. Mas para Abelardo, é Abelardo? Deixa eu ver. Que está sentado lá na beira da pista, né, olhando a paisagem, o passageiro que está na frente de Heloísa está em movimento. Porque como ele está dentro do ônibus e Abelardo está fora, parado na pista, sentado, né, olhando, o passageiro está, seguindo o movimento do ônibus. Então, quando eu troco o referencial, eu saio de Heloísa como referencial e vou para Abelardo como referencial, então nós temos aí que o passageiro está assim se movimentando. Então, para a gente explicar isso corretamente, é necessário dizer que, para determinar se um corpo está ou não em movimento, a gente tem que estabelecer um referencial. Então, essa foi a correção da nossa atividade. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp que a gente tira. Beijo grande e até a próxima aula.